Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos à nossa aula 5 da disciplina de máquinas térmicas, dispositivos e superfícies da caldeira. Então a gente vai falar um pouco sobre os componentes que a gente tem, né, numa caldeira mais na aquotubular e as superfícies de transferência. Então, primeiro, relembrando um pouquinho da flama tubular, né, a flama tubular ela é um pouco mais simples, no sentido de que geralmente eu tenho um componente já integrado com todos os sistemas e circuitos que eu preciso para operar nele, né? Então, vários componentes que eu tenho na aquotubular vou ter presente aqui na flama tubular também. Então, a gente vai falar só mais da aquotubular. Geralmente são as de maior porte, né? Mas aqui, só relembrando, eu vou ter, por exemplo, aqui o sistema de queimador. A gente viu na última aula que eu tenho um sistema de transporte de combustível, sopradores, né, ventiladores forçado e induzido, né, que vai puxar os gases de combustão induzido, e o forçado vai entrar junto com o meu combustível. Então eu tenho o ar primário, o ar secundário, às vezes o ar terciário para promover essa queima. Esse sistema da flama tubular é um pouco mais simples, né? Eu tenho um queimador aqui, geralmente um óleo ou um gás. A parte casco, a parte dos tubos, né? Os gases passando por dentro dos tubos e a água no casco, ok? Então a gente não vai se prender muito nos componentes desse tipo de caldeira. Sobre a aquotubular, a gente tem aqui dois esqueminhas. Depois eu vou apresentar um outro ainda mostrando os componentes, mas só relembrando, né? Eu tenho a fornalha, ou queimadores, ou câmara de combustão aqui, né? As paredes d'água, ou parede de tubos d'água, que é onde vai ocorrer a mudança de fase, superaquecedor, economizador, pré-aquecedor de ar, o exaustor e a chaminé, né? Então aqui eu tenho várias configurações possíveis, dependendo do projeto, dependendo do fabricante, dependendo da carga, do combustível, né? Muitas variáveis no projeto isso aqui. Então, aqui eu tenho tambor, separador de vapor, aqui eu vou ter os tambores inferiores, né? Dependendo do projeto vai ser um ou mais. As paredes d'água, aqui entra o combustível, carvão mais ar nos meus queimadores, aqui a câmara de combustão, ok? Vamos ver o circuito aqui. Isso é um exemplo de uma caldeira, né? Eu tenho só uma turbina, superaquecido, ok? Ah, essa superaquecida aqui eu vou ter um desaerador, algumas bombas, mas vamos falar sobre o circuito primeiro da queima. Vamos falar primeiro da queima. Então eu vou entrar aqui com o meu combustível, né? Aqui ele vai queimar dentro da minha caldeira. Os gases, eles vão vir por aqui e sair na minha chaminé, né? Então isso aqui eu já estou repetindo o que eu falei em várias aulas. Esse funcionamento tem que estar bem claro para vocês. Aqui a gente vai detalhar um pouco mais os outros componentes. Aqui seria meu ventilador induzido, ele está criando uma depressão aqui dentro, puxando o ar para jogar na chaminé. E eu tenho aqui os ventiladores forçados, né, que vão entrar junto com o combustível para queimar. Daí eu vou ter o ar primário junto com o combustível, o ar secundário que vai de encontro, né, ali. Ok? Então vamos para o circuito agora da água e vapor. Começar no meu condensador. O que está acontecendo aqui? Eu tenho uma bomba de circulação aqui. Se for um condensador tipo casco-tubo, né? Pode ser uma torre de arrefecimento, tem alguns modelos diferentes. Então eu vou passar a água dentro desses tubos e trocar calor. A água passa dentro dos tubos e eu troco calor com o vapor que está no casco. Então a água suja, né, vai passar dentro dos tubos, é mais fácil limpar. Por incrível que pareça, é mais fácil limpar os tubos, que tem umas pistolas. Eu tenho aqui os furos do tubo, né, olhando de frente. Eu coloco umas bolinhas, como se fossem umas esponjinhas, né? Eu coloco ali e uma pistola de ar comprimido força através dos tubos, do meu casco-tubo, e ela sai lá no final com as impurezas. Então é mais fácil limpar os tubos do que o casco. Essa aqui é a minha água de circulação que vem do rio, né? Alguma coisa assim que vai fazer o arrefecimento do meu vapor. Então, na saída da turbina eu tenho vapor
ou uma condição de mistura saturada ou vapor saturado entrando no condensador, e aqui na parte de baixo eu tenho líquido condensado, né? Então aqui, inferior condensado. Isso aqui, geralmente eu vou condensar a uma temperatura abaixo dos 100 graus. Então, se eu tenho saturação abaixo de 100 graus, eu vou ter uma pressão negativa, né? Então, eu tenho uma depressão. O que vai definir isso é muito a temperatura do rio e a capacidade do meu condensador. Mas eu vou ter uma temperatura abaixo, então eu vou ter a minha pressão ali inferior à pressão atmosférica. Eu tenho uma depressão que ajuda no rendimento da minha caldeira, como a gente viu em outras aulas, né? Então eu estou criando uma depressão que ajuda a puxar esse vapor da turbina, né? Aumenta o rendimento um pouco. É que a gente chama de pressão parcial, ou vácuo parcial. O meu condensado sai por tubos na parte inferior, por diferença de massa específica, né? Por gravidade, sai pela parte inferior do meu condensador. E aqui eu tenho uma bomba de extração de condensado. Tá? Essa bomba vai promover um aumento de pressão. Então, se eu aumentei um pouquinho a pressão, eu já saí de uma condição de saturação para uma condição de líquido subresfriado, né? Ou líquido comprimido. Tá aqui, líquido comprimido. Então, eu posso esquentar um pouquinho esse condensado. Em algumas plantas, eu tenho aqui aquecedores intermediários que vão pegar parcelas pequenas do vapor de extração da turbina, de seções intermediárias da turbina, e vão jogar aqui para dar esse aquecimento, pré-aquecimento, né? Eu faço um aproveitamento térmico daí, eu esquento um pouquinho esse meu condensado, até chegar um pouco mais próximo à saturação de novo. Ele estava na saturação, aumentou a pressão. Daí ele vai e vem para esse equipamento que a gente chama de desaerador. O desaerador é o nosso tanque de alimentação da planta, né? A gente vai ver um pouco mais sobre ele. E aqui vai entrar também não só o condensado, como a água de alimentação para compensar as perdas. Eu tenho várias perdas aqui. Eu tenho perda por purga, onde era para ter só vapor, condensou um pouco, eu jogo uma parcela de vapor com condensado fora, né? Então esse aqui é o meu desaerador, ele tem líquido na parte inferior. Aqui eu vou jogar água, vai ter a pulverização junto com o vapor da turbina, vou comentar um pouco melhor depois. Por baixo dele vem daí novamente uma condição saturada, ou próximo pelo menos, a líquido, que vai passar na minha bomba de alimentação, o Feed Water Pump, FWP. Essa bomba ela vai daí elevar de, por exemplo, aqui nesse sistema 3 bar para 60 bar, ela vai elevar em muito, né, a pressão do meu sistema. Ela e a turbina que fazem a diferença entre tudo que é alta pressão e tudo que é baixa pressão desse meu sistema, né? Daqui para cá eu tenho alta pressão, para baixo eu tenho baixa pressão. Espero que isso fique bem claro, hein, pessoal. Daí aqui em cima eu volto com uma pressão elevada, né? Daí é líquido também comprimido, porque eu levei bastante a pressão. Passo no meu economizador, que está aproveitando um pouquinho do calor residual dos gases, e vem para o meu tambor separador de vapor. A gente vai ver sobre ele. Daí, esse tambor separador de vapor, por gravidade, vai descer fluido pelas paredes da água, tem os tubos de alimentação aqui. Né? Eu tenho um tambor aqui na parte inferior também, que a gente vai ver um pouco melhor. E ele fica recirculando aqui dentro da caldeira, gerando vapor. Por cima sai meu vapor superaquecido, passa no superaquecedor. Nesse caso eu não tenho reaquecedor, vai para a turbina, né? Se eu tivesse, eu poderia voltar na caldeira, um reaquecedor, e voltar para a turbina depois. Daí eu vou ter um estágio de turbina de alta pressão, né? E um estágio de baixa pressão de turbina. Não é baixa pressão que nem essa pressão na saída da turbina, é a turbina de alta pressão e turbina de baixa pressão. Mas essa baixa pressão ainda é elevada o suficiente para aproveitar um pouco da energia térmica e energia mecânica. Né? Ok? Então esse é o meu circuito um pouco mais detalhado do que o que a gente já viu. A gente vai ver os equipamentos ponto a ponto. Começando no condensador, como eu falei ali, ou torre de arrefecimento. Né? Ele é um trocador de calor que usa algum fluido externo, no caso, geralmente a gente vai usar água do rio, vai passar ali dentro, mas nem sempre, para condensar o vapor de exaustão da turbina. Né? É onde eu tenho o rejeito de calor, para fechar meu ciclo de Carnot, ou meu ciclo Rankine, pensando da forma ideal. Né? Representa a temperatura fria do meu ciclo.
A temperatura fria vai ser a máxima, né? É a temperatura do rio que eu estou usando. Ou eu consigo até um pouco abaixo disso se eu estiver usando torres de arrefecimento, onde eu jogo água, né? Eu estou borrifando água em cima dos meus trocadores de calor e eu tenho uma mudança de fase. Então aquelas torres de usina nuclear que a gente vê, né, nesse formato aqui, que está saindo aquela fumaceira branca, aquela fumaça é na verdade vapor d'água, né? Então eu tenho um grande consumo de água nessas torres de arrefecimento, porque eu estou jogando água ali e ela evapora e vai para a atmosfera. Então eu tenho que ter alguma estação de tratamento da água, eu não vou jogar água suja ali no meu trocador de calor, não precisa ser um grande tratamento, né? Não é uma água que vai entrar em contato com a turbina, mas tem que ter um certo tratamento. E eu tenho um grande consumo de água que sai na forma de vapor, nesse tipo. Então, usinas nucleares, na verdade, aquele cone, essa geometria aqui, são as torres para resfriar. São os condensadores dela, as torres de arrefecimento. Então, geralmente opera em vácuo parcial, quanto menor a temperatura, né? Melhora o meu vácuo e melhora o rendimento. Ok? Então aqui tem um condensador, como eu falei, né? O casco tubo. Esses equipamentos são gigantescos, dependendo do tamanho da planta, né? Aqui eu vi de 125 mega. Bom, gigantesco eu digo é que cabe uma pessoa ali para fazer a manutenção. Então tem uma portinha, a pessoa entra, é um ambiente bem agressivo, né? Cheio de gases ali, da água do rio, água suja do rio. Tem um filtro, mas não tem um tratamento d'água antes de entrar aqui. E a pessoa vai lá com uma pistolinha, né? E vai fazendo a limpeza aqui, mas é um ambiente razoavelmente desagradável. E se encontra de tudo aí, né? Vem peixe, vem um pouco. Quando eu vi a parte de manutenção disso aí, tinha siri dentro, morto, né? Claro, plástico, peixe, um monte de coisa, assim, lixo dentro desse condensador. Então, a limpeza tem que ser feita periodicamente. Se eu não me engano, tinham dois. Daí, quando um parava para fazer manutenção, o outro ficava operando em carga parcial, né? Daí reduzia o vácuo do condensador, mas continuava em operação a planta. Tem que dar um tempo depois de terminar essa operação para colocar uma pessoa ali dentro, por causa das temperaturas dos vapores, né? Depois disso, né? Aqui o condensador, ou aqui nesse exemplo é a torre de arrefecimento. O meu vapor que saiu da turbina vem por uma bomba de extração de condensado. Aumenta um pouquinho a pressão e pode jogar em alguns. Não, confundi. Aqui é a minha aqui é o circuito da torre de arrefecimento, né? Que é um circuito isolado. Aqui é o meu condensador. Então, depois do condensador, eu tenho aqui a bomba de extração de condensado, né? Que saiu da minha turbina, meu vapor entrou aqui no condensador, bomba de extração de condensado. Ele extrai o condensador e eleva sua pressão a líquido superresfriado, encaminhando para o tanque de alimentação, ou o meu desaerador aqui. Podem existir aquecedores nessa linha, como eu comentei. Então, eu não me lembro quantos tinham nessa planta de 125 MB, mas tinham coisa de 2 ou 3 aquecedores que pegavam extração de pontos diferentes da turbina, com temperaturas diferentes, porque pegava vapor ali da turbina, né? E trocava um pouco de calor, a vazões máxicas diferentes, né? Pegava uma parcelinha desse vapor da turbina e fazia esse pré-aquecimento do condensado antes de jogar no desaerador. Certo? Eram tanques de. Não me lembro se eram de mistura ou trocadores de calor, sem contato, né? Mas eu posso fazer isso. Posso pré-aquecer esse condensado depois da minha bomba de extração de condensado, antes de chegar no desaerador. O desaerador, ou o tanque de alimentação, né? O desaerador seria essa parte aqui de cima do meu tanque. Ele é um componente muito importante para o funcionamento e para a manutenção da minha planta, para evitar desgaste, né? Ele reduz a corrosão causada pela presença de gases não condensáveis. Então, se eu tenho oxigênio ou dióxido de carbono na minha água, dissolvidos na água, né, o que acontece? Se eu tenho a água a pressão atmosférica a uma certa temperatura em contato com oxigênio, eu vou ter difusão das moléculas de oxigênio para a água, né? Assim como os outros gases presentes na atmosfera. Então, eu tenho a água entrando no meu sistema da caldeira, uma água tratada.
A gente vai ver desmineralizada, mas ainda assim vão ter gases condensados nela. Gases difundidos dela, né? Então, como é que eu faço para remover isso aí? Eu vou pulverizar essa água. E eu também posso ter esses gases por difusão entrando no meu condensado depois da turbina, né? Então, eu vou juntar essa minha água de alimentação aqui, né? Junto com o meu condensador, né? Que seria a água do condensador, entrando também. Essa água de alimentação é uma água que vem da estação de tratamento de água, né? Da água desmineralizada, para compensar as perdas por purga, por vazamento, por inúmeros fatores. Então, eu tenho um circuito operando, mas eu tenho que compensar as perdas. São pequenas, mas eu tenho que ficar compensando. Eu tenho que jogar sempre um pouco mais de água para manter esse regime permanente, né? Então, ela entra e é pulverizada com vapor de desaeração, vapor que sai da turbina, uma extração na turbina que joga vapor aqui e pulveriza. Então, eu tenho uma tubulação, né, com os bocaizinhos que vai pulverizando isso. O aumento de temperatura dessa água e toda essa superfície de contato que eu tenho por ter as gotículas de água faz com que a solubilidade dos gases diminua. Então faz com que eles saiam. Daí eu tenho aqui em cima válvulas para que joga um pouco de vapor junto, né, mas joga esses gases fora. Então seria uma purga desses gases. E essa própria válvula operando, né, se for numa planta dessa vai ver uma nuvem branca em cima desse equipamento, né, que ele está jogando para fora. A própria operação disso tem que ser compensada, sai um pouco de vapor junto, tem que ser compensada com água de alimentação nova, né, para repor a do ciclo. Então eu faço isso para não entrar com esses gases não condensáveis na minha turbina depois, porque aqui eu estou em uma pressão relativamente baixa antes de entrar na minha bomba de alimentação, né? Depois que eu pego e jogo na bomba de alimentação, se eu não retirei esses gases, eles podem me causar problema lá na frente quando a minha alta pressão se torna baixa pressão dentro da turbina, né? Então eu posso ter esses problemas devido a esses gases dentro. Ok? Depois disso, seguindo o nosso circuito, né, a gente passou pelo condensador, bomba de extração de condensado, desaerador, agora a gente foi para bomba de alimentação. É o feed water pump, né? É a água que vai voltar para minha caldeira, vai aumentar bastante a pressão disso aqui. Aqui eu tenho um consumo parasita considerável da minha planta, né? É o que a gente vê no ciclo de Carnot, é a minha potência que eu tenho que entregar para fechar o meu ciclo, né? O trabalho que eu tenho que entregar. Né? Lembrem o ciclo aqui. Aqui eu retiro na turbina, aqui eu entrego na bomba. Um diagrama TS, né? No ciclo de Carnot. Ok? A principal característica é que eles atingem grandes alturas manométricas, ele tem uma pressão bem elevada, né? E nos tipos de médio e grande porte são do tipo barril horizontal. É uma bomba, esses equipamentos são bem grandes, né? Se eu não me engano, lá tinha 4. Então, para operação nominal, 3 ficavam em operação. Uma era uma redundância. Sempre tem que ter redundâncias nesse sistema. Especialmente questões de segurança, né? Daí tem que ter redundância. Então, a gente tinha em carga parcial 2 bombas em operação e em carga nominal 3 bombas em operação. Daí essa planta poderia operar em carga nominal enquanto uma estava fazendo manutenção, por exemplo, né? Depois a gente tem o tambor separador de vapor, que é aquele lá em cima, né, que fica lá em cima vai fazer a parte de separação do vapor, em cima da minha caldeira. Voltando ao circuito, a gente passou do condensador, bomba de extração de condensado, foi para o desaerador, bomba de alimentação, daí o fluido chegou lá em cima no meu tambor separador de vapor, né? Eu passo pelo economizador antes ali, um trocador de calor, e vai lá para cima. A principal função é remover o vapor saturado da água, né? Então eu vou fazer a separação de líquido saturado e vapor saturado. Eu trabalho ali dentro daquele tanque em condição de saturação. Então se eu tenho uma propriedade termodinâmica, por exemplo, a pressão, eu consigo saber a temperatura, ou vice-versa.
Eu posso também permitir o controle de tratamento químico, né, da água, permitir purgas da água, a fim de controlar o conteúdo de sais, né, para armazenar a água, a fim de suportar variações bruscas de carga. Então ele já serve como um tanque, uma inércia térmica que eu tenho aqui, né, um armazenamento térmico que eu tenho pela própria quantidade de água que eu tenho dentro. E prevenir o arraste líquido com sais dissolvidos para o superaquecedor. Então, a turbina, eu tenho que ter alguns filtros para só sair vapor seco, né, ou saturado ali antes de passar no superaquecedor e antes de entrar na turbina. A turbina é o equipamento mais delicado nesse sentido, porque se eu tiver sais ou alguma coisa que possa corroer ou danificar, o vapor vai estar numa velocidade muito alta ali. Então ele pode facilmente danificar as pás da turbina, né? E é um equipamento caro, né? Fazer manutenção, trocar é muito caro. Aqui eu tenho toda a parte de caldeiraria, que eu vou soldar esses tubos, né? Tem alguns componentes um pouco mais delicados, mas não é nada de uma engenharia muito elevada que nem uma turbina. Então aqui no tambor separador eu tenho um tubulão na horizontal, com tubos e conexões, né? Visor de nível, válvula de segurança, tenho várias instrumentações nesse tambor e ligação com o superaquecedor. Então vamos ver aqui, ó. Eu tenho aqui o meu tambor, né? Separador de vapor, é o tubulão em si. Caixa de entrada de mistura de água e vapor. Cadê o meu 2? Bom, eu não vou apontar todos isso aqui, depois vocês dão uma olhada. Tem uma parte de ciclone aqui que é como se fosse uma antecâmara, né? Para fazer uma parte de separação. Aqui, 3 são os tubos vindo, né, da parte de baixo da minha caldeira, vem um pouco de mistura de vapor saturado com líquido saturado. Então eu tenho esse ciclone para tentar remover a parte de vapor do líquido, né? Tubulação de entrada da água de alimentação, como eu falei, né? A água de alimentação vem daqui, ela saiu da bomba de alimentação, passou no economizador e chegou aqui no meu ponto 6. Aqui minha água de alimentação chegando. Eu ponho por cima também, porque daí eu não tenho risco de ter um retorno, né? Apesar de que eu trabalho com uma pressão mais elevada, mas mais fácil trabalhar aqui por cima, não vai ter muita turbulência por baixo daí. Aqui no 15 eu tenho meu nível, né? Caixa de distribuição de água de alimentação, bandeja de lavagem, tubo de descargas. Vamos ver aqui. Ó, tenho tubulação para injeção, eu posso injetar alguns químicos para tratamento de água, né? Eu vou fazendo essa manutenção da água que está circulando na caldeira a partir de uma purga contínua que eu tenho, que a gente vai ver um pouco depois. Tubulação de aquecimento a vapor. Tambor durante a partida, né? Também toda a parte de partida tem um cuidado a mais, que isso aqui demora muito tempo antes de eu colocar uma planta grande dessas em operação. Eu tenho que aquecer todos os componentes de uma forma devagar, eu não posso simplesmente entrar em operação, né? Eu vou danificar muitos componentes fazendo isso. Aqui o meu nível da água, saída do vapor saturado 16 por cima, né? O vapor saturado sai por cima para ir para o superaquecedor. Tubos alimentadores das paredes d'água. Então, a parede d'água sai por baixo. Né? Tubos de alimentação de água são distribuídos no tubulão superior através de furos. Né? Então, posicionado 45 graus para baixo, é isso que a gente viu, né? São os tubos que vêm a parte de alimentação. Eu tenho uma purga contínua, onde eu extraio um pouco dessa água para fazer análise. Então, eu vou ver análise de sólidos, fosfatos, dispersantes, pH da água, né? Tudo isso para ver se eu não estou entrando com alguma coisa muito agressiva na minha turbina. Então essa purga ela vai lá embaixo, né? Eu consigo extrair a parte inferior da caldeira. Defletor para chapas colocadas no costado frontal do tubulão, né? Para receber o vapor da câmara para os tubos geradores. Então, quer dizer, eu tô chegando aqui com os tubos saem para a parede d'água, eles voltam aqui meio que uma mistura, né? Saturada. Eu não quero borbulhar tudo aqui dentro. Eu faço um defletor aqui para
para a chegada disso aqui. Eu tenho um separador de vapor, daí eu vou colocar filtros nessa linha para tentar tirar o vapor o mais seco possível antes de ir para o superaquecedor, né, na parte inferior, os separadores de vapor. Tem os tubos de circulação, que eu estou extraindo um pouco da água aqui de baixo, jogando para a alimentação desse tanque do tanque inferior, né? São tubos descendentes. Não são os tubos geradores, né? Daí a gente vai ver os tubos geradores depois. A gente vai ver agora o tubulão de água inferior. Ele fica lá embaixo. Ele vai fazer a parte de retiragem de lodo, que fica uma lama que fica formada pelos produtos químicos, né, da água da caldeira. Ele tem as entradas por cima, aqui. E ele é um elemento de ligação para a caldeira. Então, eu tenho meu separador de vapor lá em cima, eu tenho as paredes d'água e eu tenho esse tubo lá embaixo, né? Esse é o formato, mais ou menos. Daí eu tenho agora os tubos geradores, que são os que compõem a minha parede d'água, né? Eu vou sair com eles por aqui, e eles vão estar absorvendo a parte da minha energia térmica, né? Na caldeira seria a parte realmente de mudança de fase, e sobe aqui o vapor saturado, né? São tubos dianteiros, né, descendentes, conduzem a mistura de água e vapor saturado para o tubulão de vapor. Esses tubos são os que recebem a maior parte do calor da fornalha e a caldeira propriamente dita, né, isso aqui. Dependendo da caldeira, né? Esse aqui é um exemplo. Eu tenho aqui meu tubulão de vapor, separador de vapor aqui em cima, e aqui esse tubo inferior, né? E as paredes d'água são compostas por tubos. Então, quando a gente vê uma caldeira de fora, né, aquelas cadeiras grandes, elas são compostas por paredes d'água e o isolamento térmico. O resfriamento da fornalha, para ela não superaquecer, porque ali dentro eu estou trabalhando combustível que pode chegar a 1600 graus, né? Isso é capaz de fundir o metal, então eu preciso o ferro, né? Eu preciso o aço menos ainda, ferro é um pouco mais alto ainda, ponto de fusão. Aço, ferro, carbono. Se eu tiver elementos de liga eu posso até aumentar isso, mas fica em torno disso, né? Então eu preciso resfriar, daí eu passo água nesses tubos. A própria água que eu aproveito, a energia térmica, é usada para refrigerar o meu sistema. Então ela desce o separador de vapor para os tubos e os resíduos também são carregados por gravidade. E os vapores gerados são carregados para a parte superior. Então, o líquido vai descendo, o vapor vai subindo, né? Essa circulação vai acontecendo de forma natural, pela diferença de densidade. Pode acontecer de forma forçada também. Daí eu posso ter as paredes d'água de forma tangentes ou aletados, né? Aletados, eu vou ter uma aleta conectando os tubos aqui. Tangente eu encosto eles. E eu tenho toda a parte de isolamento térmico, né? Alumínio corrugado, isolante térmico, tem a parte de estrutural aqui dentro, né? Então, a construção da caldeira, né? Um prédio de alguns andares de altura, composto por tubos, isolamento, o cimento refratário, isolante térmico, ok? Isso aqui é uma vista de uma seção transversal, né? Eles geralmente ficam assim, os tubos, né? Descendentes, sentido topo para a parte de baixo. Aí vamos agora para as superfícies de troca térmica, superaquecedores e reaquecedores. Eles são os trocadores de calor que têm a função de superaquecer o vapor saturado. O reaquecedor também vai superaquecer, hein, gente? A diferença é que o reaquecedor ele vai estar trabalhando numa pressão inferior. O superaquecedor saiu da caldeira e já passa no superaquecedor. O reaquecedor é depois que saiu da turbina, então a pressão já caiu um pouco, né? Mas ele também superaquece o vapor antes de entrar na turbina de baixa pressão. Uma das principais superfícies de troca de calor na caldeira, né? A fração do calor total absorvido nos superaquecedores pode ultrapassar 90% em caldeiras com alto parâmetro de vapor. Isso depende bastante da caldeira, como eu comentei. E, geralmente, dependendo da caldeira, pode ficar a maior parte na mudança de fase ou no superaquecedor. Isso depende. No superaquecedor, o metal trabalha com as condições limites de temperatura. O reaquecedor ele vai estar trabalhando nas mesmas temperaturas geralmente que o superaquecedor. A diferença é que a pressão é inferior. Então, não seria o meu ponto crítico de projeto,
o ponto crítico de projeto vai ser o superaquecedor, que vai estar a maior temperatura e maior pressão, né? Opa, tinha desligado o microfone. Superaquecedor, ele é destinado para aumentar a temperatura do vapor saturado, tornando esse mais seco e sem aumentar a pressão, né? Aqui, na verdade, eu vou ter uma queda. Deixa eu até trocar aqui a cor para ficar mais claro para vocês. Eu tenho até uma queda de pressão ao longo dele pela perda de carga, normal. Mas em muitas análises a gente vai desconsiderar essa perda de carga. É importante saber que existe, mas no curso a gente vai desconsiderar isso. Então eu tenho um superaquecedor. Olha o que aconteceu. Eu tenho tambor separador de vapor. O vapor saiu por cima, né? E passou no meu superaquecedor. Então eu tenho essa tomada de vapor pela parte superior e passa no superaquecedor. Ok? É constituído de tubos lisos ou aletados, resistentes a altas temperaturas, que aproveitam os gases de combustão para dar o devido aquecimento ao vapor saturado para chegar em vapor superaquecido, que é o que a gente vai usar na turbina, certo? Eu tenho alguns tipos, né, de superaquecedor. Eles podem ser radiantes, convectivos ou uma mistura dos dois. Então são instalados no teto ou em seção de saída da fornalha. Eles aproveitam a calor predominante por radiação e a temperatura de saída do vapor diminui com o aumento da carga. O convectivo, carga que da minha planta, né? Convectivo, ele é instalado após a fornalha em dutos horizontais ou verticais de gás, né? Está aproveitando mais a energia dos gases por convecção. Então, num caso eu pego mais a parte da radiação, no outro mais a convecção. E daí isso aqui vai depender do projeto onde eu quero trabalhar, como eu quero trabalhar, né? No caso do radiante, aqui eu tenho no meu eixo a carga, né, do vapor pelo nominal. Se eu reduzo se eu aumento a carga perto do nominal, ele diminui, né, a minha temperatura. E para o convectivo aumenta, ok? E eu tenho semi-radiantes para aproveitar dos dois. Então, no caso aqui eu tenho o convectivo, né, no 1, o semi-radiante, radiante por placas penduradas, no ponto 3, né? Superaquecedor radiante de teto. Posso ter o convectivo. O convectivo ele está pegando mais os gases aqui. Eu posso ter aqui o reaquecedor, né? Reaquecedor semi-radiante, radiante de janela e retorno do vapor reaquecido para a turbina. Então, vamos ver aqui, né? Aqui eu tenho meu superaquecedor, ele veio do tambor separador, foi para a turbina. No caso aqui, ele vem, passa nesse meu 3, né, que seria o meu radiante, entra no meu 2, semi-radiante, né? Faz toda essa volta e sai aqui por cima, né? Passa pelo convectivo, superaquecedor convectivo em 1. Então aqui é radiante o 3, semi-radiante e convectivo. Eu tenho os 3 modelos aqui nessa configuração. O B, né? Aqui no C, daí eu tenho saindo do meu separador de vapor, ele vem, passa no 1, tá? Depois ele passa no meu 4, vem para cá, passa no 1 de novo, convectivo, tá? E vai para cá, para minha turbina de alta pressão. Daí depois eu tenho um reaquecedor, né? Então aqui ele vai vir para uma turbina de alta pressão, entra, sai, volta pelo meu 5, daí passa nesse 6, né, que é um reaquecedor semi-radiante, passa no 7, que é um radiante de janela, e 8, que é o retorno para a turbina. Então ele vai para cá, daí para a turbina de baixa pressão. Elas são instaladas em série, né? Seria que assim, uma turbina de baixa pressão. Elas são instaladas no mesmo eixo, com aqui está a minha câmera, né? Com o gerador, certo? Eu tenho atemperadores que a finalidade deles é controlar a temperatura do vapor superaquecido.
né? É muito difícil eu controlar pela vazão o vapor em si. Eu posso ter oscilações ali, né? E controlar a temperatura do vapor superaquecido também é complicado, né? Às vezes foi um pouco mais de combustível, um pouco menos, e tudo isso vai variar bastante essa condição de carga de temperatura. Então eu vou ter atemperadores que pegam vapor do meu tubulão aqui, por exemplo, e jogam um pouco no meu vapor superaquecido. A pressão é a mesma, né? Na verdade, essa pressão, se essa tubulação vier mais direto, vai ser até um pouco mais elevada do temperador, porque tem menos perda de carga. Mas a temperatura é muito inferior do saturado para o superaquecido. Opa, para o superaquecido. Então, ao fazer isso, eu consigo reduzir a temperatura, controlar a temperatura. Eu opero a uma temperatura um pouco mais elevada, né? E eu posso fazer a temperação para ela ficar constante na entrada da turbina. Ou ela está constante e se ela subir, eu jogo um pouco daquele vapor de temperação para reduzir ela para o adequado para a turbina. Então eu tenho sensores e um controle, né? Para fazer uma válvula de controle aqui que faz a temperação, certo? Depois eu entro na minha turbina. Turbina é um componente bem delicado, caro, né, complexo. Eu tenho toda a parte de vedação da turbina, né? Eu tenho que ter um vapor para vedação da turbina, que para não entrar ar, gases por ali, né? Porque especialmente no final que eu vou ter uma baixa pressão, eu poderia puxar aquilo ali. Então eu tenho uma perda de vapor, que eu jogo um vapor uma pressão um pouquinho mais elevada para fazer para selar essa turbina. Daí, se for para vazar para dentro da turbina alguma coisa, vaza o vapor. Tenho toda a parte de lubrificação dos mancais também da turbina que tem que ser pensado. Então, geralmente eu vou ter toda a parte de bomba de óleo para lubrificação dos mancais e trocadores de calor para fazer o resfriamento do óleo dos mancais da turbina, né? Então, todo um circuito paralelo auxiliar para a operação desses equipamentos, né? Então, é realmente uma planta grande e tem bastante complexidade, bastante coisa para se pensar. Turbina de alta pressão ela vai ser um componente um pouco menor em tamanho, média pressão um pouquinho maior e a baixa pressão maior ainda. Então eu venho com vapor, nesse caso aqui é um passe só. O que está acontecendo? O vapor entra na turbina de baixa, a gente representa assim, né? O desenho das turbinas, baixa, média e aqui alta, né? Faz maior ainda, tudo no mesmo eixo. Então ele vem na de baixa, aqui ele está ligando direto na de média, depois ele sai direto da de média para a de alta, ok? O que pode acontecer é ele vir para de baixa, voltar para a turbina, depois faz a média e alta, entra na alta, né? Volta para a caldeira, depois faz a média e baixa, ou faz a alta e média, volta e depois faz a baixa, né? Então depende do projeto, vai ter seções de turbinas com pressões diferentes trabalhando. Aqui é uma visão de uma seção da turbina que tem as carcaças, né, para fazer depois a vedar. Seria a alta, média e a baixa. Eu tenho os economizadores que eu deveria ter colocado antes, né? Porque eles vão fazer o quê? Eu passo a água da bomba de alimentação e antes de entrar no separador de vapor, eu passo pelos economizadores. Eles vão aproveitar um pouquinho do calor residual dos gases para antes de colocar a minha água de alimentação no meu tanque separador de vapor. Né? Como a gente viu, essa água está numa pressão muito mais elevada do que ela estava antes no desaerador, então ela está numa condição de líquido comprimido bem longe da saturação ainda. Então, se eu consigo pré-aquecer ela fácil antes de chegar numa condição de saturação, antes de colocar no tambor, né? Então, aqui eu tenho umas configurações simples ou duplo. Eu tenho pré-aquecedores de ar, que daí já saem do circuito de água e vapor, né? Eu estou daí no circuito de ar e gases e queima. Então, eu vou ter os produtos de combustão, os gases de combustão aqui, passando num trocador de calor que pega ar a temperatura atmosférica e esquenta
antes de ou colocar como ar primário, junto com o combustível, ou ar secundário dentro da caldeira para completar a queima. Tá? Eu posso ter esses pré-aquecedores na forma de trocador tubular, regenerativo ou tubos de calor. Né? Vamos ver o que é cada. Tubular é um trocador de calor mais comum, né? Um arranjo triangular, trocador gás-gás. Né? Eu tenho o ar passando por aqui e eu tenho os gases de combustão passando por aqui. Daí eles vão descer, vão fazer a volta e vão sair lá na chaminé. Aqui, geralmente, eu tenho daí um ventilador induzido. Ok? O regenerativo eu tenho essas placas que vão pegando o calor de um e trocando com o outro, né? Opera em movimento de rotação. Placas metálicas absorvem o calor dos gases, aquecendo-se e cedendo ao ar, esfriando-se. Então, vou ter essa troca térmica. E o tubo de calor, o que acontece, né? O tubo de calor, eu tenho que ter uma certa inclinação e ele opera com mudança de fase. Vamos dizer assim, uma certa inclinação. Então, a parte que condensa desce e a parte que evapora sobe. Né? Os gases sobem e o líquido desce por gravidade. Uma certa inclinação aqui assim. Ou eles podem operar muito bem também na vertical. Né? Então, eles vão evaporar quando em contato com os gases quentes e condensar quando em contato com o ar. Eles vão fazendo essa troca térmica por mudança de fase. São trocadores bons porque eles mantêm uma temperatura constante, né, ao longo deles, porque eles operam com mudança de fase. Então, tubos de calor são muito importantes na indústria. Daí eu vou ter todo o sistema de alimentação de combustíveis que a gente viu na última aula, né? Eu tenho aqui o ventilador forçado, o ar quente que veio do pré-aquecedor de ar, ele vai aqui como ar secundário, né? Aqui o secundário. E aqui primário que vem no moinho, puxa o meu carvão moído, ou dependendo do combustível, né? Óleo, dependendo do que for, e joga aqui para queimar junto na caldeira. Aqui eu tenho um silo, né? Que vai fazer a dosagem de combustível por uma balança aqui nessa esteira, né? Vai vendo quantos quilogramas por hora está vindo de carvão para ser moído e o ventilador puxa, faz isso aqui. Então é o que a gente abordou na última aula. São sistemas auxiliares que existem para o bom funcionamento da minha caldeira. Né? Eu vou ter daí entre esses sistemas também as válvulas de controle. Então eu tenho um atuador que pode ser pneumático ou elétrico, que vai fazer a parte de abrir e fechar da minha válvula. Né? Então aqui ela sobe ou desce esse parafuso aqui e vai fazer a abertura ou fechamento da minha válvula. Na bancada que a gente construiu, a gente comprou uma elétrica, ela tem um controle um pouco pior que o pneumático, mas a vantagem de não ter que ter um compressor no lado para operar. Né? Então, como a gente estava trabalhando com ambiente externo, a gente comprou uma apropriada para trabalhar em ambiente externo, né? Pegar chuva e tudo mais, elétrica, e a gente só tinha que fazer a ligação elétrica dela e colocar no comando dela, né, os diferenciais de pressão que a gente quer. Então aqui eu tenho uma certa pressão, vamos chamar a pressão em A, e aqui a pressão em B. Bom, vamos chamar contrário, né, porque ele está indo de A para B. Então, de A para B, certo? Então, pela diferença de pressão e pelo controle que a gente fazia a setagem, um motor elétrico fazia a abertura e fechamento dela. Né? Então, e era bem sensível, funcionava muito bem essa válvula. E as plantas eu posso ter essas válvulas de controle na parte de atemperação, eu posso ter essas válvulas de controle antes da entrada da turbina, né, para controlar a vazão que vai entrar na turbina. Eu consigo controlar a parte de rotação ao ligar a turbina ou a carga depois que ela estiver em operação. Porque depois que a turbina está em operação, ela vai estar lastreada pelo meu gerador, né, pela rede. Então ela vai estar girando conforme a rede. Se eu parar de suprir vapor para ela, mas ainda deixar ela ligada na rede, ela ainda vai estar rodando aquela rotação da rede, né? Então tem que tomar um cuidado com isso. Né? E então a quantidade de vapor que eu vou colocar vai ser o quanto que eu vou estar gerando. Se eu parar de colocar vapor ou colocar uma quantidade inferior, né, estiver passando menos vapor na turbina, eu posso ter, na verdade, em vez de uma geração, um consumo da rede para manter toda aquela estrutura girando. Eu tenho a válvula de segurança também,
né, todo projeto de vaso de pressão pela NR13, depois eu quero ver se eu consigo passar só uma específica da NR13, uma aulinha, né, vai ter que ter a parte de válvula de segurança, né? Então é uma válvula que depois que atinge um certo nível, ela abre e deixa o vapor passar por aqui, né? Para não estourar. Então panela de pressão tem isso aí também, as bolinhas vermelhinhas que fica ali, né? Atingiu aquela pressão, ela pula para cima e deixa o vapor passar. Então são sistemas que tem que ter, né? Esses equipamentos. Isso aqui vai estar no meu tubulão separador de vapor. E sensores de temperatura, que são termopares PT100, eles são confiáveis, adequados para temperaturas aqui de 50 a 350 graus, dependendo do tipo, pode chegar a maiores temperaturas, dependendo da blindagem que ele tem. Né? Então a gente pega uns termopares, aqui são para pequenas cargas, né? Pequenos equipamentos. Aí eu tenho lá nas minhas tubulações a rosca, coloco o termopar lá dentro e eu consigo fazer a medição dentro do meu tubo, né? Medição de temperatura ali dentro. Daí geralmente isso aqui eu tenho que ver qual é o tipo de rosca, mas se eu não me engano NPT e BSP, né? Uma delas veda acho que NPT veda no próprio aperto da rosca, né? Então eu não vou colocar um veda-rosca, o negócio vai estar operando a uma temperatura muito elevada. Então eu tenho que fazer a vedação no próprio aperto metal com metal. Então é uma rosca cônica que na hora que eu aperto ela veda, né? Mais adequado para gases e vapores. Então eu tenho que comprar isso aqui adequado pensando nisso também. Tem os sopradores de fuligem que vão pegar um pouquinho também de vapor da turbina, então como a gente está vendo, né, tem bastante extrações, ou antes de chegar, né, na turbina, mas eu pego vapores, um pouco do vapor e sopro dos meus tubos para remover a fuligem em cima deles e com isso eu tiro um pouco da incrustação e aumento a troca térmica, ok? Então eles permitem uma distribuição rotativa de jato de vapor no interior da caldeira, que vai fazer a remoção de fuligem e depósitos formados geralmente na parte convectiva das caldeiras, que tem bastante contato com os gases de queima. Indicadores de nível, né? Eu posso ter componentes eletrônicos, mas o eletrônico é complicado, gente. Geralmente a gente tem que ter um manômetro analógico, né? Para se faltar luz, se der algum problema, alguma pane, né? Antes de eu fazer o estágio lá, eu ouvi a história de que o alternador deu pau lá na usina e eles não tinham nem queimou esse componente, então eles não tinham nem a corrente contínua, nem o banco de baterias funcionando, porque o banco de baterias era redundância, porque o que fazia a conexão entre os dois queimou. Então eles perderam todo o controle da planta, eles não tinham mais como operar, porque a mesa de controle opera em corrente contínua. E isso foi um problemão, né? Porque como é que tu vai saber se o vapor está passando na turbina ou não? E se eu não me engano, tinha alguns equipamentos que faziam a parte do controle da lubrificação da turbina que também operavam assim. Então eles tiveram que fazer toda a parte manual, né? De verificação dos níveis de pressão, de vapor, fechar as válvulas que antes eram de comando eletrônico, fechar manualmente. Então a gente tem que ter bastante questão de segurança e redundâncias. Mas eu posso ter aqui um visor de um tubo de vidro mesmo para ver, né? Se eu faço isso aqui numa tubulação bem pequenininha, né? Daí vocês vejam com o Jefferson lá em mecânica de sólidos, ela vai suportar pressões elevadas mesmo com diâmetros menores, né? Com espessura de parede menor. Então, enquanto um tubulão tem que ter uma espessura muito grande porque ele é grande, né? E ele está trabalhando uma pressão elevada, um tubinho de vidro aqui ele pode ter uma espessura de parede menor e aguentar grandes pressões mesmo sendo um vidro, né? Um borosilicato, por causa das dimensões, né? Daí eu tenho também a parte do sistema de alimentação de água. Eu tenho que estar sempre compensando a água que eu tenho, que as perdas, que saem nas perdas por purga ou por outros vazamentos, né? Todos aqueles sistemas auxiliares, a parte de vedação da turbina eu perco um pouco, né? Porque eu estou colocando o vapor numa pressão mais elevada, então esse vapor vai um pouquinho para dentro da turbina e um pouquinho para a parte externa da turbina.
mas eu crio essa alta pressão aqui, digamos que aqui é a minha parte da turbina e aqui é o meu ambiente externo. Eu crio essa alta pressão aqui para não ter ar entrando na turbina. É melhor perder um pouquinho de vapor do que arriscar entrar ar, né? Entrar gases ali dentro. Então eu vou acompanhando pelo nível e vou compensando essas perdas com água de alimentação. Tá? Então tem sistemas automatizados para fazer isso. Lá no painel de controle tem visores que apontam o nível, né, que está em nível crítico, né, toda essa parte de segurança e controle. E geralmente as plantas grandes elas vão ter uma estação de tratamento de água própria para trabalhar com água desmineralizada dentro da minha usina, né, dentro da caldeira. Eu não posso colocar água da rede, eu não posso colocar água do rio, eu tenho que tratar ela antes de entrar lá. Como a gente viu, né, a água que vai para a turbina tem que ser bem tratada, bem cuidada, né? Então eu tenho essa estação de tratamento e uns tanques grandes, né, de água já tratada. Esses tanques não são na horizontal, né, são tanques na vertical. Tanques circulares na vertical, né, com água tratada, o nível da água tratada, para suprir essa demanda quando, por exemplo, eu vou colocar em operação, né, eu tenho que ter uma grande massa de água para colocar dentro da caldeira, ou para suprir essa demanda de operação contínua, compensar os vazamentos. Então é isso, pessoal. A gente está agora aqui nessa semana 7, né? Características construtivas e dispositivos de superfície em caldeira. Então a gente viu os dispositivos de troca térmica, né? E alguns outros componentes. Depois a gente vai ver na parte de ventilador e soprador de fuligem. A gente já comentou um pouquinho. Corrosão nas superfícies. E é isso, né? Vamos fazendo os exercícios e qualquer dúvida, só entrar em contato. Um abraço e até a próxima.